Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com alegria que aqui estamos para a leitura da Palavra de Deus, aqui no programa Palavra Falada, nesta manhã de segunda-feira. Nesta manhã de segunda-feira, com alegria, nós nos levantamos para podermos ler a Palavra de Deus e estarmos juntos com você, porque você traz um calor humano, uma alegria grande e constante na nossa vida, porque você está sempre acompanhando o nosso canal. Hoje, dia 28 de agosto de 2023. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós leremos este evangelho maravilhoso, Mateus 23, 13 e 22. E a gente fica feliz, né? Feliz porque passamos uma semana alegre e feliz aqui em Cáceres, no Mato Grosso. Se você não conhece, este canal faz parte de todo um trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas de uma fé fundamentada aqui na Catedral São Luís da Igreja Católica Apostólica Romana, que esteve em festa. Desde os dias 25, foram basicamente 4 dias, né, de muita festa, de muito louvor, alegria, pelo nosso padroeiro São Luís de Cáceres. A Diocese de Cáceres esteve em festa. E nós pedimos a Deus que nos dê cada dia mais a fé e a esperança. Vamos à leitura, à palavra de Deus, meus amados irmãos e irmãs. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós que fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo outro templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que foi santificado? Ou ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura pelo que é e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e amadas irmãs, filhos e filhas de Deus, nessa manhã de hoje, nós refletimos essa palavra da seguinte maneira: muitos hoje conhecem a palavra de Deus, estão distorcendo a palavra de Deus, o centro da verdade que deve ser ensinado aos filhos dos homens, a todas as pessoas que habitam nesta terra e, além de tudo, todos aqueles que estão dentro, principalmente da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Essa escritura é para você que está dentro da igreja, para você poder observar quem são os verdadeiros sacerdotes. Porque no meio da nossa igreja, assim como existe o joio e o trigo, existem os bons sacerdotes e os maus sacerdotes, que não querem ensinar aquilo que é e que já vem sendo ensinado há 2000 anos pela igreja no mundo inteiro. Estão querendo fazer da nossa igreja uma igreja progressista,
uma igreja laicista, de tal maneira que muitas coisas estão sendo modificadas. O que foi instituído por Jesus não pode ser mudado, porque nós entendemos e a palavra de Deus nos mostra que Deus não muda. Os homens têm que se adaptar às razões de Deus, ao desejo de Deus, ao que a igreja sempre ensinou de 2000 anos. Jesus instituiu a Eucaristia de um modo, um rito. A própria Bíblia Sagrada, meus irmãos e irmãs, diz que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Tudo é um, em unidade. Agora, precisamos prestar atenção no que os homens querem fazer nesta unidade contra a vontade de Deus. Porque as Escrituras já dizem aqui, que muitos não entrarão no céu e não deixam os outros entrarem. É preciso analisar isso com profundidade, dentro da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, não só pela letra, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica aquele que lê a palavra e a compreende pelo Espírito. O Espírito Santo nos dá discernimento desta palavra e nos faz viver. Esses homens estão apenas lendo as Escrituras e a interpretando pelo bel prazer, pelas suas vontades humanas. E é preciso ler as Escrituras, ter a profundidade da palavra no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Meus amados irmãos e amadas irmãs, quantas coisas nós temos visto ultimamente acontecer na nossa igreja e nós não podemos falar porque nós não temos autoridade. Os homens que se julgam autoridades dentro da igreja estão pervertendo as razões da verdade, porque muitos ainda, sendo leigos, estão estudando profundamente o catecismo da Igreja Católica, estão estudando profundamente o Código de Direito Canônico, estão estudando profundamente a liturgia, como ela deve ser na igreja, as razões pela qual a igreja está fundamentada é Jesus Cristo. E muitas coisas estão sendo modificadas sorrateiramente. E muitos ainda estão dizendo, eu estou seguindo a igreja, estou seguindo o Papa, estamos unidos ao Papa. Amados irmãos, amadas irmãs, todos são passivos de erro, todos são passivos de pecar, mas todos também têm a oportunidade do arrependimento, de mudar. Mas muitos não querem mudar. Isso eu digo, como diz aqui no Mato Grosso, de mamando a caducando. Desde o primeiro membro da igreja que se batiza hoje, até a cabeça, o Papa. Todos estamos sujeitos a pecar e a errar, mas se encontramos erro em nossa caminhada, que vire a nossa cabeça e retorne para fazer aquilo que é correto. Mas o que não vemos na igreja é esta humildade, esta mudança por parte de alguns sacerdotes, alguns bispos da igreja. Tais homens não deixam os fiéis entrarem no céu e não entrarão eles também. Como diz as Escrituras aqui, precisamos, irmãos e irmãs, estudar os anais da igreja, como foi a vida dos santos padres, como era a igreja de verdade. E muitos dizem que se denunciamos ou falamos alguma coisa referente àquilo que está acontecendo dentro da igreja, nós não somos da igreja, não somos católicos, somos apenas baderneiros, somos apenas malucos, doidos da cabeça. Por que não dizer aqui, somos tidos por eles como demônios dentro da igreja? Porque denunciamos as mazelas
Meus irmãos, minhas irmãs, está acontecendo hoje em dia, diante dos olhos da igreja, o cerceamento de muitos à forma de comungar. Sempre foram 3 formas de comungar: de joelho, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, por reverência ao Santo dos Santos que está diante de nós. E diante disso, meus irmãos, minhas irmãs, de joelho ou na boca, esta é uma forma. Em pé e na boca, e na mão. Quando você vai à comunhão hoje, muitos estão negando a comunhão para você porque você abre a boca, em pé, abre a boca para receber o Santo dos Santos na sua boca. E você não pode, e simplesmente colocam na mão. Nós passamos de uma pandemia. Não é necessário mais isso. Isso é uma excepcionalidade. Na mão sempre foi uma excepcionalidade. E estão querendo colocar goela abaixo aos fiéis, aos leigos da igreja. Quando nós tomamos ciência e o conhecimento das coisas divinas, nós não devemos fazê-lo de forma incorreta. Temos que fazer as coisas de forma correta. Quando temos o conhecimento das coisas divinas, fazemos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que foi colocado por Jesus há 2000 anos. Como foi a primeira celebração da Santa Eucaristia. Meus amados irmãos, amadas irmãs, outras coisas estão acontecendo. Eu preciso acolher todas as coisas dentro da igreja agora. Antes não se acolhia, hoje se acolhe de tudo. Estão pervertendo os caminhos do Senhor. A igreja sempre foi assim, com um padrão de vida, um padrão correto de vida. E agora estão modificando a igreja, dizendo, eu já escutei de sacerdotes dizendo, nossa igreja precisa ser uma igreja diferente, uma igreja em saída, uma igreja aberta, uma igreja de mudanças. Nós vivemos o tempo todo de um jeito e precisamos mudar porque a sociedade, porque o mundo é diferente. Ora, meus amados irmãos e irmãs, precisamos olhar para isto. O que estão querendo fazer com a igreja? A igreja tem um pensamento Cristo, a palavra de Cristo não muda. Não mudemos a palavra, a forma de agir, conforme Cristo sempre quis que nós agíssemos, e tudo está sendo modificado vagarosamente. Estou dizendo aqui, dói meu coração, como o coração de muitos estão doendo hoje. Eu cheguei cedo na igreja, tenho 17 anos, quase 18, que voltei para a igreja e estou vendo coisas, estudei. Eu era católico batizado, mas não vivia a fé. E agora eu vivo a fé. E quero morrer na igreja católica, mas eu preciso defender a igreja porque ela está sendo modificada por esses mesmos que dirigem a igreja, que fazem parte da igreja. É lógico e evidente que temos que respeitar as suas autoridades. A Bíblia diz o seguinte, que o pai de uma casa, se ele está com Deus, ouçamos. Se esse homem que dirige a casa não está com Deus, que modifica os conselhos de Deus para sua própria vontade dentro da casa, não deve ser ouvido. Porque a partir do momento que os filhos deste pai começam a conhecer a verdade, já não o respeita como pai. Então precisamos, irmãos e irmãs, nos alinhar dentro da fé cristã católica apostólica romana, como ela sempre foi há 2000 anos. E é preciso, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem nesta manhã, que possamos estar alicerçados dentro da palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, ela nos ensina o caminho, não só a Escritura, mas também a tradição da igreja. Qual é que foi a tradição da igreja? Se a tradição da igreja é o rito que nós vemos acontecer na Santa Missa,
e as leis formais que existem dentro da liturgia e a forma que nós temos que comungar, que temos que viver a nossa fé, sempre foi assim. E agora nós vemos muitas coisas acontecerem. Eu não estou aqui contra a igreja, estou aqui a favor da igreja, porque eu sei agora como ela deve ser. E estamos estudando, lendo as Escrituras e temos que agir assim. E as próprias palavras do Senhor está dizendo aqui: se alguém de vós está agindo de forma incorreta, ou seja, ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vós percorreis o mar e a terra. Quem foi percorrendo o mar e a terra, espalhou-se pelo mundo? Quantos sacerdotes atravessaram o mar, a terra, e foram para vários lugares? E quando conseguis tornais merecedor essas pessoas do inferno 2 vezes maior e pior do que vocês. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, não vale nada. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então tem valor. Que vale o ouro do templo? Se não o templo? Jesus diz, insensatos, o que vale mais, o ouro ou o templo? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Então, muitas coisas estão sendo colocadas aqui, meus irmãos. Ofereçamos a nossa vida, nosso coração, tudo que somos e temos pela igreja, pelo alicerce da igreja, porque a posteridade precisa e precisará muito. Oh, meu Deus do céu, que venha o Senhor logo. Venha, Senhor Jesus, para nos curar, para nos dar força, para modificar, ou seja, resgatar aquilo que estava distorcido, está errado. Meus amados irmãos e amadas irmãs, vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Nós podemos analisar as Escrituras e ver a realidade da vida que nós estamos vivendo. Nós precisamos, Senhor. Ó Senhor Deus, Pai eterno, todo-poderoso, conserta a nossa vida. Nós já neste momento de oração te pedimos, conserta a nossa vida. Nos alinha com os vossos pensamentos. Nos alinha dentro da tua palavra, dentro daquilo que nós temos que viver, Senhor Deus, Pai eterno, todo-poderoso, nós lhe pedimos. Nesta manhã de hoje, eu quero agradecer também, Senhor, juntamente com os meus irmãos, porque nós acordamos para ouvir esta palavra, mesmo que essa palavra, Senhor, seja uma palavra dura para nós ouvirmos e para vivermos também. Mas colocamos o nosso coração, a nossa vida ao vosso olhar, ao vosso desejo. Seja feita a tua vontade, ó Deus Pai, aqui na terra como nos céus. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos desafios da vida, mas convosco, Senhor, ilumina nossos passos. Abençoa nossos irmãos e irmãs que neste momento estão conosco. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs a superarem suas enfermidades, suas dores. Dê a eles o bálsamo da tua bondade e do teu amor, ó Senhor Deus. Encaminha a nossa vida, Senhor, para aquilo que seja conforme tu queres, Senhor, não a nossa vontade seja feita. Elimina de nós todos os dardos inflamados do inimigo. Nos auxilia, Senhor. Dependemos de ti, nosso Pai eterno, todo-poderoso. Dependemos de ti, nosso Pai. Envia teu Espírito Santo, Jesus Cristo, pela intercessão de nossa Mãe Maria, a serva do Senhor, e que faça-se a tua vontade e não a nossa vontade. Porque somos todos servos do Senhor e nós queremos te agradar, Senhor Deus, Pai eterno. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã. Obrigado por você estar conosco sempre, todas as manhãs aqui, quase 20 minutos, né? A gente juntos aqui, falando da palavra de Deus. Hoje nós alongamos um pouco, porque foi necessário falar, e precisamos de todos. Compartilhe, por favor, esta mensagem, e se você puder, dê um clique no nosso canal, dê um joinha, aperte o sininho, seja membro do nosso canal. Nos ajude a crescer neste modo de fazer a igreja através da internet. Obrigado, irmãos e irmãs. Um santo dia a você. Fique na paz.